E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do canal sobre Google Planilhas. E neste vídeo, vamos aprender a inserir um formulário de filtro em uma planilha Google. Eu já tenho um exemplo funcionando para que vocês entendam melhor o que a gente vai fazer nesta aula. Então, nesta planilha, eu já tenho o menu personalizado, clico no menu formulário, opção filtro, e vai abrir um formulário para que eu possa filtrar os dados da guia dados da minha planilha, com a opção de filtro por ano e também por mês. E além destas duas opções de filtro, eu posso ainda exportar os dados filtrados para uma planilha Excel. Percebo no canto inferior esquerdo da minha tela que já tem um arquivo que foi feito o download para o computador. Vamos abrir ele para que vocês vejam que os dados foram transferidos para o Excel. Então aqui está na minha planilha. Os dados que eu filtrei lá no formulário, gerei um arquivo Excel. Se você não localizou desta forma, procura aí a pasta Downloads do seu computador e vai estar lá o arquivo Dados Filtro. Show, entendido o formulário que a gente vai desenvolver. Vamos para outra planilha fazer o passo a passo a partir do zero. A minha planilha aula formulário de filtro. Não tem nada, ainda nenhum código. Como se trata de várias páginas de código, eu vou disponibilizar os códigos já prontos. Abaixo do vídeo na descrição, você vai encontrar este link desta página para baixar o arquivo formulário de filtro Google Planilhas.rar. Se por acaso o layout estiver assim ou de outra forma, você vai procurar o botão fazer download aí da página. Clica em fazer download e aguarda baixar o arquivo compactado do WinRAR. O que significa que você vai precisar ter este aplicativo aí na sua máquina, o WinRAR, para conseguir descompactar o arquivo. Se você não tem ainda, dá uma pesquisadinha aí na internet como instalar o WinRAR. Arquivo baixado. Se você não localizar por este caminho, que eu vou ir mostrar na pasta, você vai procurar a pasta Downloads do seu computador. E ali vai estar o arquivo formulário de filtro Google Planilhas. Ctrl X e leva ele para a área de trabalho para facilitar aí a utilização. Com o programa WinRAR já instalado, você vai clicar com o botão direito e escolher extrair aqui. E aguarda aí que vai extrair uma pasta normal do Windows. Já temos uma pastinha normal. Esse arquivo você pode deletar ou salvar aí no seu computador para uso posterior. Beleza, já temos a nossa pastinha com os códigos. Estão em arquivo de texto. Agora vamos para o passo a passo, aprender a colocar estes códigos na planilha. Então vamos lá. Na planilha que você deseja, deixa eu fechar este aqui para não atrapalhar. Você vai em ferramentas, editor de script. Vamos aguardar abrir o editor. Se por acaso você ainda não trabalhou com um novo editor, não vai abrir desta forma. Deixa eu fazer o seguinte. Voltar para o editor antigo e fazer o passo a passo para ir para o novo editor. Então, se você não está no novo editor, você vai cair em uma página do editor antigo. Vamos renomear o projeto. Vamos chamá-lo ou de macros, como a gente sempre faz. Ok. Vamos aguardar renomear o projeto e posteriormente vamos acessar o novo editor. Nome alterado, já ficou macros. Clica no botão azul agora, usar novo editor. Vamos aguardar carregar o novo editor. Então, eu percebo que eu já tenho por padrão um arquivo código.js. Vamos lá na nossa pasta, deixa eu fechar essas demais. Na pastinha, ou vamos fazer assim, vai que você não tinha entrado na pasta ainda. A nossa pasta formulário de filtro. Nós temos um arquivo código.js. Então você vai abrir ele, clicar com o botão direito, selecionar tudo,
Ctrl C, vai lá no seu editor, apaga essa função padrão, Ctrl V. Já pode salvar a alteração. No primeiro arquivo, já copiamos o código. De volta lá para a nossa pasta, próximo que a gente vai inserir vai ser o principal.html. Então, clique com o botão direito, renomear, e copia essa partezinha do nome principal antes do ponto. Ctrl C. Então, é um arquivo HTML. Então, no nosso projetinho de script, mais arquivo HTML, Ctrl V no nome que a gente pegou lá do arquivo, sem espaço, sem ponto, exatamente desta forma precisa ser. Enter ou Tab. Esse código padrão você vai deletar e pegar o código pronto do arquivo de texto. Botão direito, selecionar tudo, Ctrl C, ou também botão direito, copiar. Você escolhe aí qual o melhor para você e Ctrl V. Não precisa alterar nada por enquanto. Salva a alteração. Então, já inserimos mais um arquivo. Olha que show, galera. No próximo arquivo, nós vamos inserir os códigos do estilo do formulário. Então, clique com o botão direito, renomear, copia a parte antes do ponto, Ctrl C, e vamos inserir mais um arquivo HTML. Ctrl V no nome, Tab ou Enter, apaga esse código padrão e abre o arquivo com os códigos prontos, botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V dentro do nosso projetinho. Salvar. Então são 5 arquivos, já copiamos 3. Na sequência, vamos pegar o HTML que tem os códigos JavaScript, que fazem a conexão entre o relatório e as nossas macros. Botão direito, copia o nome antes do ponto, cuidem para não pegar o ponto, Ctrl C, novo HTML, Ctrl V, Enter ou Tab, apaga esse código padrão e abre o arquivo com o código pronto. Botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V dentro do projeto. E olha que show! Salva a alteração e por fim o nosso arquivo macros. Botão direito, renomear, copia a parte antes do ponto. E agora, no entanto, pessoal, cuidem a extensão, a .gs, ou seja, agora é um arquivo de script. Nós vamos no maisinho, script. Ctrl V no nome, Enter ou Tab, apaga essa function padrão. E aí você vai abrir o arquivo de texto, botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. E já temos todo o código pronto dentro do nosso projeto. Vamos prosseguir para as alterações. Ao invés de alterar o nome da guia da sua planilha dentro do código, você vai pegar esse nome dados, que está dentro das aspas duplas, e renomear a guia da sua planilha. Ctrl V. No meu caso, guia dados. Eu quero aplicar o filtro sobre essa guia. Então vamos ver o que mais a gente precisa alterar. Então nesta linha, qual a primeira linha com dados, incluindo o cabeçalho? No meu caso, é a linha 1. Então eu tenho informado aqui, ó, linha 1. Qual a primeira coluna depois da vírgula? Na coluna A eu não tenho nada, então começa na coluna B. Coluna 2 é a minha primeira coluna com dados. Você vai informar o número da primeira coluna da sua planilha com dados. E guia dados.getLastRow. Se o cabeçalho for na primeira linha, você não precisa fazer nada. Mas se por acaso o seu cabeçalho fosse assim, na linha 2, você iria descontar o 1, que é a quantidade de linhas acima do cabeçalho. Deixa eu fazer assim, menos 1. Se o meu cabeçalho
estivesse na linha 2. Fosse na linha 3, eu descontaria 2 e assim vai. Vou excluir, vamos fazer com o cabeçalho na primeira linha, apenas para exemplificar este detalhe. Retiro o -1. Quantas colunas eu pretendo capturar? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui, ó, contagem, 8 colunas. Então, coloco aqui. Então, esta variável, nós capturamos todos os dados da planilha para dentro do array dados. Dá para a gente fazer o seguinte para vocês entenderem melhor o que está sendo feito. Comentem essas duas primeiras linhas e ativem estas duas abaixo. Porque se eu deixar estas linhas, vai dar erro, porque são informação que vem da página HTML. E para executar pelo editor, eu não tenho a informação que veio ano e mês da página HTML. Então, eu coloquei estas duas variáveis como vazio para que a gente consiga executar aí a função. Então, coloque em logger.log, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, coloque em return neste ponto, ponto e vírgula. E pega nossos dados e coloca dentro do logger. Salva a alteração. Então já está selecionada a função real. Como a gente vai executar pela primeira vez, vamos precisar autorizar script. Então clica no executar, revisar permissões, escolhe a conta, avançado, acessar macros, ou o nome que você colocou no projeto, e permitir. Vamos aguardar a execução. E olha, os dados capturados lá da planilha foram exibidos aqui na tela. Então está capturando corretamente. Então você já consegue confirmar se os dados foram capturados da planilha. Se capturou corretamente, por enquanto vamos deixar comentadas essas linhas na parte superior. Depois a gente retira elas. Próximas informações que a gente precisa fornecer. Qual a coluna data dentro do array de dados capturado? Então agora vem uma informação muito importante. Para o array, a primeira coluna capturada é a 0. Então não tem relação nenhuma com o número da coluna na planilha, mas sim dentro da área que você capturou. Então, no meu caso, vai de data até total. Data é a coluna 0. Vendedor é 1, cidade 2, estado 3 e assim vai. Então, no meu exemplo, data é a coluna 0. Você vai informar a coluna data. Coluna moeda. Qual coluna você tem aí um valor monetário que quer exibir como moeda? No meu caso, é a última coluna. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 7 eu quero exibir como moeda. Eu tenho outra coluna que precisa ser formatada para número. No meu caso, é a coluna 5 e 6. Ó. Se aqui é 7, 6, 5. Ou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, coluna 5 e 6, no meu caso, eu preciso formatar para número. Mas no final eu vou demonstrar para vocês, caso vocês não tenham aí outra coluna como número, apenas uma ou nenhuma, como que vocês vão retirar isto. Beleza. Então informamos coluna data, coluna moeda, número e número 2. O que a gente precisa alterar mais no código? Não precisa fazer por enquanto mais nenhuma alteração. Se vocês têm aí duas colunas número e uma coluna moeda, não precisa fazer nada. Vamos fazer o seguinte. Esse logger, vamos levar ele lá para o final agora. Ctrl X e antes do return, ou depois do return, não precisa ser antes. Nós vamos fazer o seguinte. Dados rel. Então, para retornar os dados que foram filtrados. Ctrl C, dados rel. E nestas variáveis, lá no início da função, vamos colocar dentro dessa primeira, 2021 no meu caso. Você vai colocar um ano aí que você tem dados.
porque o filtro é feito todo com base na coluna data. É capturado o ano, capturado o mês e feito o filtro. Então, coloquei o critério, função rel selecionada e executar. Vamos ver se o logger vai trazer os dados referentes a 2021. Vamos ver, aqui está a data. 2021, vamos ver lá no final, 2021. Então, cada colchete deste é uma linha que atendeu ao critério de filtro. O nosso filtro está funcionando show de bola. Já podemos colocar ele para rodar aí sobre o formulário. Estas duas linhas podem retirar. Deixa agora o dados rel como return. Deixa me ver. Aqui em cima também. Estas outras duas linhas você comenta. Elas são apenas para fazer aí teste. Quando você vai testar pelo editor. Se eu deixar assim, até vou executar para vocês verem. Vamos ver se vai dar algum erro. Geralmente o pessoal posta, como que deu esse erro não definido? Não vai funcionar mesmo, porque você está passando uma variável que captura a informação do HTML, da página HTML. Se você executar por aqui, não vai ter essa troca de informação. Aí aquela mensagem lá, não foi definida essas duas variáveis. Eu não tenho essa informação, ano e mês, que vem lá da página HTML. Beleza. Feito isto, então no código JS, você precisa verificar se dentro dessas aspas duplas está exatamente ao nome que foi colocado no HTML, principal.html. Se você fez exatamente como eu demonstrei, vai estar correto. Você pode controlar o tamanho do formulário e ainda essa parte superior é que vai criar o menu personalizado. Vamos executar, depois a gente faz aí mais alguns ajustes. Então no código JS, selecionem a função onOpen e cliquem em executar. Execução concluída. Se você olhar na sua planilha, já criou mais um menu, que é a opção de formulário. E tem filtro para você selecionar. Clica sobre filtro. E olha que show, galera. Já abriu o meu formulário pronto. Selecionei o ano. E olha que show. Trouxe os dados certinho. Se você tiver mais colunas, já vou demonstrar onde você vai alterar. Vamos testar também a opção de mês. Vou pegar outro mês, dezembro. Deixa eu ver se eu tenho dados em dezembro. Tenho. Outra função que a gente precisa testar é o exportar. Olha, gerou o arquivo. Vamos ver se os dados estão lá certinho. Abrir. Se a gente fosse fazer aí o passo a passo, linha por linha de código, nem seria viável pelo tempo que a gente ia demorar para fazer este formulário. Sim, vamos ver se os dados foram transferidos para a planilha Excel. E este formulário, pessoal, ele supera um dos pontos fracos aí do Google Planilhas, que quando dois usuários aplicam filtro ao mesmo tempo, um acaba aí atrapalhando o filtro do outro. Se você tem um formulário, pode os dois usuários clicar ao mesmo tempo no formulário, que cada um vai ter aí a sua opção de filtro, sem influenciar no do outro. Vamos ver, 31/12/2020. Certinho, pessoal. Trouxe aí todos os dados transferidos para a planilha. Então aí tem essa opção também de usuário baixar os dados filtrados. Show! Já vimos que o formulário está funcionando. Vamos dar uma olhadinha em mais um detalhe. Caso a sua planilha não funcionou o formulário, você precisa verificar também no principal se o nome do estilo relatório está correto. Se ele não executou, você vai copiar aqui essa parte que está dentro das aspas e renomear esse arquivo. E cola aqui, daí é garantido que vai estar igual. Enter o Tab. E também esse relatório -js é chamado no final. Então ele precisa ser exatamente igual ao nome. Se não funcionou, experimenta fazer aí este ajuste.
Às vezes você colocou um espaço, uma letra diferente, e aí não vai chamar o JavaScript. Neste HTML, se você deseja colocar mais opção de ano, você vai copiar uma linha e colocar mais uma opção de ano. Simples de fazer. Beleza, mas eu tenho mais de 8 colunas na minha planilha. Como que eu faço para carregar mais colunas? Então você vai no arquivo relatório-js.html. E é nesta parte que é feito. Vamos simular que eu tenho mais uma coluna. Poderia ser uma coluna... Opa, fiz errado. Vou fazer para vocês entenderem certinho. Eu tenho uma coluna observação. Essa coluna está fora do código. OBS1, só para ter dado para a gente carregar. Esse aqui, agora tem a função que nem o Excel, que a gente dá um duplo clique, ele já completa. Então beleza, tenho mais uma coluna, copio duas linhas. Então agora eu tenho a coluna 9. Coluna 9, como no array a contagem inicia em 0, a coluna 9, na realidade dentro do código, é 8. Pega uma linha dessas que transfere a informação e vai referenciar a coluna 9. E você colocou acima. Então, coloquei mais uma coluna no meu formulário. Salvar. Vamos testar. Formulário filtro. Vamos ver se vai ter mais uma coluna sendo colocada. Eu não coloquei o código para carregar o formulário ao iniciar ele, porque ficaria muito lento. Opa, deixa-me ver que deu um detalhe aqui. Apareceu a coluna, mas não pegou o texto. Faltou um detalhe, pessoal. Foi bom que deu esse erro. Lembra que a gente colocou no nosso código a quantidade de colunas? Então agora eu tenho 9 colunas. Então dentro do arquivo macros, eu preciso alterar dentro da captura dos dados. Agora são 9 colunas. Então é bom a gente fazer essas alterações ao vivo, que isso é normal. Sempre vai dar algum errinho ou outro. Vamos ver agora? Filtro. Então eu coloquei agora para capturar 9 colunas. 2020. Olha que show, já veio a observação. Só que você não pode colocar aí muitas colunas, que aí vai ficar, não vai caber aí todas aí no formulário de filtro. Mas também dá para alterar o tamanho dele, um pouquinho maior. Vamos brincando. Então, vamos ver no código JS. Quero colocar o meu formulário para 1050 pixels. Salva a alteração. Bom que a gente vai brincando assim, que aí vocês vão entendendo melhor. Dá para colocar até um pouquinho maior. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, até 1100. 1100 pixels. E você controla de acordo aí com o tamanho da tela. Lógico que se você colocar muito grande, aí num computador de 13 polegadas, vai ficar desproporcional. Agora sim, melhorou. Esse filtro, pessoal, ele vai poder carregar aí, eu acredito, no máximo 15, 20 mil linhas, que vai ser o tempo, vai exceder o tempo aí de execução do script. Mas não é aconselhável trabalhar também com tantos dados. Mas se tiver a opção de filtro, isso eu estou falando total. Que se você escolher vazio, vai carregar todos os dados da planilha. Mas se você escolher uma opção de filtro, por exemplo, 2021, dificilmente eu vou ter 20 mil linhas. Então vai carregar tranquilamente para o meu formulário. Vamos pegar maio de 2021. Então, trouxe os dados todos certinho, tem a manipulação de data. Então está em um formulário show de bola e fácil de trabalhar. Ok, mas essa corzinha azul aí é muito chata, não gostei dela, quero alterar. Aí você vai pesquisar aí no Google cores HTML. Escolhe aí uma página que tenha definição de cores. Que demore, pessoal. Vamos fazer bem com calma, todos os detalhes que eu lembrar. No meu eu não quero deixar aquele azul. Deixa eu ver que azul que eu coloquei na realidade. Esse azul.
É um azulzinho bem xoxo. Quero colocar esse azul cor mais viva. Você vai copiar essa definição de cor e vai no arquivo estilo, ó, corpo, e vai trocar essa cor. Ctrl V. Se ficou em azul, está certo. Salva a alteração. Precisa fechar e abrir novamente para que as alterações sejam aplicadas. Acredito que ficou melhor nesse azul, né, galera? Vamos pegar para ver. Acredito que ficou um pouco melhor nessa cor. E aí você vai brincando. Beleza, mas eu quero uma opção de filtro por vendedor, por cidade. Aí fica a critério de vocês estudarem e fazer melhorias no código. A estrutura do filtro já está ok. Tem outros procedimentos de filtro que a gente fez, que a gente explica. Como trabalhar aí com o laço, com as condições. Aí você vai colocando dentro dos if. Se você, além de ano e mês, tem outra opção. Eu tenho o vendedor. Aí vai da criatividade de vocês. O detalhe que eu falei. Eu tenho apenas uma coluna de número ou não tenho nenhuma. Se você não tem a coluna número 2, você vai comentar isto. E também comentar a linha referente ao número 2. Se você não tem moeda, vai ser o mesmo esquema. Você vai comentar a coluna referente à moeda, que é o currency. Mas eu vou executar agora para vocês verem o que vai acontecer. Essa coluna é número 30,87. Como eu retirei a linha que faz a conversão, vamos ver, ela está dentro de 2020. Olha, ficou 30,87. Então não ficou vírgula. Então por isso que tem aí a formatação para número. Se você faz a formatação corretamente, aí você não vai ter problema aí com o ponto. Então tem este detalhe aí para que você possa estar verificando. Se você não tem coluna data, aí não vai ter como aplicar esse filtro, porque ele é com base na data, capturando o ano e o mês e fazendo aí o filtro, analisando linha por linha dos dados do array. Deixa-me ver se temos mais algum detalhe no código. Se vocês querem mudar o título, é nessa parte. Só não pode mudar isto, que é o principal. Tem que ser igual está a página HTML. E esse filtro que está aqui, ó, é essa opção aqui, ó, que aparece. Então você pode estar alterando também, se você deseja, essa opção lá no menu. Então está aí, pessoal, demonstrado como colocar um formulário de filtro em uma planilha Google. E aí você não vai mais ter o problema de dois usuários estar trabalhando ao mesmo tempo e um atrapalhar aí o filtro do outro. Se você selecionar um ano que não tem registro, vai retornar uma mensagem: não existem dados para este filtro. Mas a estrutura básica é essa, galera. Agora vai da criatividade de vocês estar aí fazendo alguma melhoria, colocar mais funções, mas a parte básica já está funcionando. Inicialmente era uma melhoria que a gente fez para a planilha de controle de estoque, mas estamos disponibilizando aí também para que vocês possam utilizar este formulário já quase totalmente pronto. Pessoal, gostaram do formulário? Deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula.